próximos passos da abertura desse setor. A gente tem o prazer de receber aqui no estúdio do CNN Money Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia. Seja bem-vindo, ministro. É um prazer tê-lo por aqui, meu caro. Alegria, Gabriel Monteiro, falar sobre um tema tão importante para o Brasil, para todas as brasileiras e brasileiros, que vão permitir, graças à coragem do presidente Lula de ter enviado ao Congresso Nacional a medida provisória 1.300, que reestruturou o setor de energia no Brasil, vão ter e dar oportunidades a todos os consumidores brasileiros de ter uma compra de energia no mercado livre, assim permitindo que as fontes disputem o mercado, tendo a possibilidade de redução até novembro de 2028 de mais de 20% na conta de energia de todo o Brasil. Ministro, desde a reforma do setor elétrico, vamos dizer assim, que aconteceu no começo do ano passado, se aguarda, se espera a regulamentação. Quais serão as regras do mercado livre de energia que começa a se abrir a partir de 2027? Isso é esperado por conta de um decreto presidencial. Quando sai este decreto e quais questões vão ser endereçadas por essa assinatura do presidente? Nós conseguimos enviar o decreto há mais de 15 dias. O decreto está saindo da SAGE para a mesa do presidente. Nos próximos dias será assinado, não passará de semana que vem. Decreto importante para que a gente regulamente e dite as normas para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que eu venho dela agora em São Paulo, discutindo exatamente a forma de nós fazermos isso com toda a segurança. É importante dizer, 45% da energia do Brasil é consumida por apenas 90 mil consumidores. Esses podem escolher de qual fonte e compram energia mais barata do que 90 milhões de consumidores que só compram das distribuidoras. E esse decreto vai trazer regras claras e efetivas para que a Câmara possa, primeiro, organizar, e é fundamental que se faça rapidamente, por isso eu tratava agora com o seu presidente, o Takemitsu, para que a gente possa ter segurança nos atuais comercializadores. Há uma grande quantidade de comercializadores pequenos, que muitos vêm tendo problema, inclusive de mercado, e isso precisa ser resolvido para recepcionar o decreto e assim organizar para que a gente possa abrir para as pequenas indústrias e para o comércio até dezembro de 27 e até novembro de 28 a gente abra para todos os consumidores de energia do Brasil poder literalmente comprar energia mais barata e, portanto, diminuir o custo da energia também para os consumidores regulados, principalmente a classe média e os mais pobres. Você menciona que não passa da próxima semana, a expectativa é maior que nos próximos dias a gente tenha essa assinatura. Sem dúvida. Se algo acontecer, fica para a próxima semana, mas nessa semana que sai o decreto. Sem dúvida, essa semana já está pronta para poder subir para o presidente. Naturalmente, como é um ato do presidente da República, o decreto, ele tem a sua agenda e eu tenho outros 3 decretos importantíssimos para poder o presidente anunciar, que é o do SAF, Combustível Sustentável de Aviação, aprovado no Combustível do Futuro, outra grande política de transição energética também implementada graças à liderança do presidente Lula, que conseguiu aprovar por unanimidade na Câmara e rapidamente no Senado, e o CCUS, Captura e Estocagem de Carbono, permitindo também o fortalecimento da nossa política, inclusive de transição do setor petroleiro, e o hidrogênio verde, que o Brasil, como essa matriz plural e que inveja todo mundo, que é a matriz que tem 11% da água doce do planeta, por isso as nossas hidrelétricas, 90% de energia limpa e renovável, avança na transição energética e nas políticas públicas de implementação, de geração de emprego e renda e de qualidade de vida para todos os brasileiros e brasileiras. Quem participa dessa entrevista conosco é o nosso diretor de jornalismo em Brasília, Daniel Hittner, que está aqui conosco. Hittner, fique à vontade, por favor, organizou essa entrevista e agradeço já de prontidão. Boa tarde, Gabriel. Ministro Alexandre Silveira, prazer em revê-lo. Obrigado pela ida aí ao estúdio em São Paulo. Queria aproveitar, ministro, para tirar 2 dúvidas com relação ao decreto de abertura de mercado que o senhor está mencionando aqui. Primeiro, qual que é o potencial de redução efetiva das contas de luz? O senhor está falando de 20%, o senhor acabou de mencionar, sobre a tarifa que é paga pelo consumidor, ou de 20% sobre aquela parte da tarifa que diz respeito efetivamente
a distribuição de energia, que é um pedaço apenas da conta de luz. Outro ponto, quem fica parado nesse processo todo, digamos o consumidor que tem menos informações a respeito da possibilidade de escolher o seu próprio fornecimento, ele como ficará em qual situação? Qual que será o papel do supridor de última instância dentro da distribuição de energia elétrica? Primeiro, Rita, é importantíssima a primeira pergunta. Realmente é muito importante que se dê segurança para que essa abertura aconteça. E eu tratava na Câmara exatamente a necessidade de nós implementarmos campanhas informativas de forma muito vigorosa para que todos os consumidores de energia do Brasil, hoje na era da internet isso não é difícil, possam tomar conhecimento, e isso será feito através, como é feito em Portugal, a compra será feita inclusive pelos aplicativos, naturalmente, a compra de energia. Isso vai permitir, e aí já respondendo a primeira pergunta, vai permitir uma disputa entre as fontes energéticas. Tem gente até que por uma questão dogmática, uma questão ideológica, vai querer comprar energia 100% limpa, então vai comprar da eólica, da solar. Tem gente que vai querer comprar energia do Mercado Livre no preço médio dela. Então, por isso é que, Ritner, o desconto que eu digo que vai gerar a queda de preço entre 20% e 22% é um desconto em perspectiva na parcela energia da conta de luz. Porque nós temos as outras parcelas que têm um custo fixo determinado. Por exemplo, a parcela de confiabilidade. Essa parcela de confiabilidade, essa parcela da distribuidora, que é o custo fixo, é isso que nós estamos vendo aqui, a distribuidora que chega com energia até cada consumidor brasileiro. Essas parcelas, elas vão naturalmente continuar na média que é estabelecida pela ANEEL, elas têm a revisão tarifária de 5 em 5 anos, mas a parcela energia na conta, nós estimamos que ela tem acima de 20% de desconto, exatamente por uma média que nós temos daqueles que já podem consumir no Mercado Livre, que é a grande indústria. A grande indústria paga 20% mais barato do que o consumidor regulado hoje. Isso é uma distorção que foi corrigida por nós, graças, repito, à liderança do presidente Lula nessas políticas públicas que vêm melhorar a qualidade do setor elétrico, fazer justiça tarifária, mas principalmente dar segurança ao setor. Energia é fundamental para desenvolver a nossa indústria nacional. E aí, Richard, sem querer fugir muito ao tema, eu queria destacar os avanços nossos fundamentais agora no CNPE, aprovado semana passada, que permitiu que o gás chegue à indústria nacional por em média $5, chega a 14, graças à resolução do CNPE, também liderada pelo presidente Lula, que permitiu que o gás da União, que hoje é pago pela Petrobras, na cabeça do posto, em torno de $1,50, e ela traz no gasoduto de escoamento, faz o tratamento e vende a 14, esse gás vai chegar agora ao consumidor, já no primeiro leilão, agora final de novembro, em torno de $5 para a indústria de base. Nós sabemos a importância, além do mover, da gente continuar fortalecendo a indústria de base nacional. Indústria de fertilizante, que nós precisamos ser autossustentáveis. Nós estamos vendo a crise do fosfatado agora por causa da guerra dos Estados Unidos com o Irã. Indústria de vidro, indústria de química. Então, nós estamos aumentando a competitividade da indústria e fazendo, naturalmente, o crescimento do país. E o Ritner perguntou sobre o papel do supridor de última instância. Como é que vocês estão desenhando isso no decreto? Que é quem vai dar garantia da entrega dessa energia para quem fizer os contratos no Mercado Livre de Energia. Esse vai, inclusive, ter a garantia da compensação da parcela, caso haja qualquer necessidade. Todo consumidor pagará o supridor de última instância. Então, isso está contemplado no decreto e vai, com certeza, garantir o avanço dessa política pública tão fundamental. Perfeito. Nós estamos também com o nosso analista de infraestrutura, Robson Rodrigues, participando dessa entrevista. Robson, fica à vontade, meu caro. Uma ótima tarde a você.
Boa tarde, ministro. Muito obrigado pela gentileza. Ministro, mudando rapidamente de assunto, amanhã, na terça-feira, na reunião ordinária da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, os diretores, a diretoria colegiada, volta novamente a se debruçar sobre o caso da Enel São Paulo. Depois de 3 apagões consecutivos, a diretoria colegiada decide ou não se dar continuidade ao processo que pode levar à recomendação da caducidade. O senhor chegou numa rara situação se alinhar ao governo municipal e ao governo do estado, dizendo que de fato a Enel não tinha mais condições, mas depois voltou atrás numa situação na Câmara dos Deputados, dizendo que a Enel de fato deveria renovar a sua concessão, e o próprio o próprio presidente Lula já disse também que a Enel já ficou numa situação sustentável. Eu queria entender hoje qual que é a posição do governo dentro desse contexto da Enel São Paulo. Muito importante sua pergunta. Não há alinhamento político em hipótese alguma. A questão da Enel, a Enel perdeu as condições, inclusive de imagem, em especial em São Paulo. A Enel é uma empresa pública italiana. E absurdamente, em 1998, deixou-se de ser uma empresa pública brasileira para ser, quando foi privatizada, uma empresa pública italiana. A Enel tem mais dificuldade do que as outras distribuidoras que são nacionais de dar resposta ao consumidor, em especial nesse momento que a gente vive, de fatos supervenientes, os efeitos climáticos. Agora, eu deixei claro, repito, todas as outras distribuidoras, inclusive em São Paulo, eu vou citar aqui a CPFL, levou há poucos dias para mim dados objetivos da relação republicana que ela tem com as prefeituras municipais, que ela mantém vínculo graças à prestação de serviço, que foi renovada, inclusive, agora por 30 anos, que permite a ela, inclusive, ela fazer as podas de árvores para que possa adequar o serviço de distribuição de melhor qualidade ao consumidor. Aqui em São Paulo, para nossa alegria, é uma cidade extremamente arborizada, é uma capital, a maior metrópole da América Latina, uma capital muito arborizada, mas naturalmente há de se haver um alinhamento, uma necessidade, até por uma questão de responsabilidade do prefeito municipal com a empresa de energia, para que os dois possam se integrar e melhorar a qualidade do serviço. Há aí uma dicotomia, porque há um problema político, porque foi politizado, mas a posição do governo federal é técnica. Qual que é? Nós aguardamos com serenidade a decisão da ANEEL. Nós sabemos que eu sou extremamente crítico a muitas cooptações das agências reguladoras nos últimos anos, inclusive pelo setor privado. Agora, eu espero estar na mão de uma relatora extremamente responsável, muito decente, que é a relatora Agnes. Eu espero que ela entenda com muita parcimônia e se debruce com muita dedicação, porque é extremamente complexo e quase que extremamente perigoso um processo de caducidade, mas existem outros mecanismos para que a Enel reconheça que perdeu as condições de prestar serviço de distribuição no estado de São Paulo, na capital de São Paulo e nas cidades da região metropolitana, e a gente faça a transferência de controle. Agora, o que a ANEEL decidir, a União, por parte do Ministério de Minas e Energia, que é o órgão apenas supervisor das agências reguladoras, nós vamos cumprir e nós vamos achar um caminho que seja o caminho melhor para o povo de São Paulo. Fato é que o presidente Lula deixou claro, a qualidade do serviço de distribuição tem que melhorar no Brasil. Quem lê os contratos de distribuição que foram assinados por mim, renovados por 30 anos, que permitiu mais de 130 bilhões de investimentos nos próximos 5 anos nos estados que houve renovação, inclusive no estado de São Paulo, nas distribuidoras do interior de São Paulo, por exemplo, a CPFL, que tem 84% da aprovação da população da região, que é elétrica, e a Eletro também, que é da Coelba, que é do Grupo Iberdrola. Então, essas empresas, quem lê o contrato vai ver que a partir de agora nós modernizamos os contratos. Nós cobramos muito mais rigor no DEC do FEC, muito mais investimento para que a ANEEL possa, no ciclo de
revisão tarifária, poder ter qualidade de serviço para o consumidor. Nós estamos cumprindo rigorosamente aquilo que é melhor para o consumidor de energia brasileiro. Nós vamos ter um volume abundante de recursos aplicados em distribuição de energia no Brasil. 130 bilhões é muita coisa nos 14 estados que nós renovamos, e temos o gargalo de São Paulo que vamos resolver com toda a serenidade e responsabilidade. Daniel Richtner, por favor. Ministro, só queria aproveitar a sua presença aqui. A gente quer explorar diversos assuntos e tem um que tem provocado bastante polêmica, que é a cobrança de 12% do imposto de exportação sobre petróleo bruto. Isso foi inicialmente proposto como uma resposta à guerra no Oriente Médio, que não nos diz respeito. A gente precisava encontrar uma forma de pagar os subsídios, as subvenções, para amortecer os efeitos internos aqui na bomba de óleo diesel, de gasolina. Mas veio por uma medida provisória, a MP caducou e o governo decidiu fazer uma resolução da CAMEX. Isso já faz pouco mais de 30 dias, o prazo era 60 dias. Do que o senhor enxerga, o senhor acredita que será necessário estender por um pouco mais de tempo, porque o cenário internacional ainda é muito conturbado. Por outro lado, as petroleiras reclamam e reclamam bastante. Como é que o senhor está vendo esse cenário? Tendência de prorrogar por mais um tempo o imposto? Depende de quem está sendo incomodado, né? Eu acho que está sendo festejado pelo consumidor de combustível no Brasil, a responsabilidade que teve o nosso governo, o governo do presidente Lula, de tomar as medidas necessárias para que as petroleiras não lucrassem com a guerra. E o consumidor de combustível, de gasolina, você que está nos assistindo, que vai à bomba de gasolina para poder abastecer o seu veículo, a bomba de óleo diesel, o caminhoneiro para poder levar o alimento até o Ceasa, aí de Minas Gerais, aí no anel rodoviário, ou Ceasas do Brasil. Aqui é o mercado municipal, que eu tive a alegria de comer o nosso sanduíche famoso lá de mortadela no sábado. Você que está vendo, está nos assistindo, sabe que não era justo que as petroleiras, que têm um imposto definido, lucrassem com a guerra. Porque quando o Brent sobe, as exportações de óleo cru vai ter mais lucro. Como nós estamos numa guerra que não, é importante destacar, que não foi causada por nós, muito pelo contrário, o presidente Lula defende a todo tempo que acabe essas guerras no mundo, principalmente essas guerras com esse nível de responsabilidade da guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Nós temos que tomar medidas para minimizar os impactos dessa guerra no consumidor de energia. Nós estabelecemos, e eu participei dessa medida provisória, fiscalização mais atuante da ANP, colocamos a Polícia Federal para poder fiscalizar e punir todos os abusos dos cartéis que, infelizmente, gostem ou não, até me processaram por isso, mas existem nos postos de combustíveis e alguns abusos, inclusive, nas distribuidoras de combustível. Então, nós tomamos todas as medidas e o brasileiro, isso quem tem dito são os organismos internacionais, foram que menos sofreram impactos, graças à nossa matriz, graças à autossuficiência que nós temos. Por isso foi um equívoco do governo anterior vender as nossas refinarias de Mataripe, por exemplo, onde hoje o combustível é mais caro, porque nós temos no setor de energia, principalmente agora depois da guerra, ficou explícito. Nós temos que ser autossustentáveis no refino de combustível para poder garantir a nossa soberania nacional. Agora, ministro, bem rapidamente, para encerrarmos nossa entrevista, quais as condições para o fim deste imposto? É a duração da guerra? Porque temos a guerra entre Rússia e Ucrânia que já dura mais de 4 anos. Então, seria talvez a duração da guerra no Irã, seria um preço do combustível e qual seria o destino, claro, para este fim? Talvez uma diminuição do imposto para 6,5%, que era esperado pelas petroleiras. O que pode acontecer com esse imposto? Eu entendo que é o preço do Brent. Sem dúvida nenhuma, caso o Brent continue nos patamares que estão hoje, nós temos que continuar com as medidas de minimizar os impactos na bomba de gasolina. Entendam bem, há 4 anos atrás, medidas de desoneração de combustíveis foram tomadas pelo governo anterior na disputa eleitoral. Agora não.
Agora nós temos uma guerra efetivamente lá fora. Nosso governo é um governo responsável. Nós não utilizamos o momento das disputas eleitorais para poder se confundirem com políticas públicas. Não há populismo durante o processo eleitoral. Nós estamos tendo a responsabilidade de minimizar os impactos na economia nacional. Então, houve acertadamente pelo ministro Bruno Moretti, pelo ministro Dario Durigan, pela ministra Mira, pelo presidente da República, a visão de que ninguém pode lucrar com essa guerra. Então, nós cobramos mais da exportação do óleo cru e utilizamos esse recurso para minimizar os preços de combustíveis internamente, porque nós estaríamos com a inflação muito grande, preço mais caro na bomba de gasolina, na bomba de óleo diesel, alimento, consequentemente, mais caro, piorando a vida de brasileiras e brasileiros. É uma medida feita em consequência de uma guerra. E a duração depende do preço do Brent. Pode chegar, e aí eu quero aproveitar a sua preocupação, pode chegar num ponto que a gente tenha que mudar a estratégia, que é essa que as petroleiras querem, e talvez mudar o modelo de exportação, não cobrando da exportação do óleo, mas achando um outro caminho para poder manter esse subsídio da gasolina e do óleo diesel. Mas que é importante porque é uma guerra que foi feita pelos Estados Unidos, que tem atingido a economia do mundo e que o Brasil, graças à proatividade do presidente Lula, tomou as medidas para impedir que ela também chegasse ao bolso de brasileiras e brasileiros. Última pergunta de Robson Rodrigues, nosso analista de infraestrutura. Por favor, Robson. Ministro, eu queria voltar ainda no caso da Enel. Existem 4 possibilidades, né? A empresa continuar operando, a troca de controle, a intervenção e até mesmo a caducidade. A intervenção não está sendo pautada na ANEEL, o que está sendo pautado é o processo que levaria à caducidade. Eventualmente, se a ANEEL decidir assim, pela recomendação, o senhor disse que vai ser acatado. Eu queria entender também qual a sua posição sobre a troca de controle da empresa, já que há muitos interessados. Uma delas é a própria CPFL, há outros grupos que também já saiu na imprensa que poderiam se interessar, ainda mais num contexto em que muitos dos interessados têm indicadores de qualidade muito piores do que a própria Enel tem hoje em suas áreas de concessão. Então, queria saber a sua opinião sobre a troca de controle. A troca de controle, naturalmente, acontece sobre novos parâmetros. Naturalmente, quem assumir ou se assumir é uma negociação entre as partes, porque você tem um ativo em torno de 11, 12 bilhões de reais a ser assumido de responsabilidade hoje dessa empresa, inclusive com capital aberto internacional, que é a Enel. A troca de controle acontecerá, é evidente, sobre a responsabilidade da ANEEL com supervisão do Ministério de Minas e Energia e sob a égide para renovação, possível renovação de assunção da responsabilidade desses novos e dessa modernização dos contratos de distribuição. DEC, FEC, investimento, primarização de mão de obra, terceirizar a mão de obra do setor de distribuição do Brasil inteiro. Hoje você quase não tem eletricistas profissionais dedicados diretamente à própria empresa, treinados pela própria empresa nas empresas de distribuição. Nós voltamos com a primarização da mão de obra, pegamos as melhores referências do mundo. São 17 itens de modernização desses contratos. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, fiquem completamente tranquilos. Quem assumir a Enel tem que ter capacidade econômica, tem que ter experiência, responsabilidade com o setor de distribuição, expertise para poder prestar esse serviço e vai passar, naturalmente, pelo crivo, tudo isso, pelo crivo da Agência Nacional de Energia Elétrica, responsável por esse processo, pelo jurídico, pela AGU, por ser, nós estamos tratando da maior metrópole da América Latina. Isso tem que ser feito com completa responsabilidade. Mas se a Enel não tem condição de ficar em São Paulo, o governo do presidente Lula defende qualidade no serviço de distribuição de energia. E nós faremos o que for necessário para poder melhorar a qualidade do serviço da distribuição de energia, tanto no município quanto na região metropolitana, como fizemos no resto do país com a renovação de 16 contratos de distribuição. Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia. Obrigado, ministro, pela participação aqui no meu Cartão Próximo. Valeu.
Agradeço também de Brasília nosso diretor de jornalismo, Daniel Hittner, e também Robson Rodrigues, nosso analista que está aqui em São Paulo, pela participação nessa entrevista.